Olá, querido, olá, querida de Jesus. Muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É muito bom te ter aqui comigo. Vamos orar e já iniciarmos o nosso momento de reflexão. Bendito, poderoso, eterno Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, exaltado é teu nome, Jesus. Glorificamos, bendizemos teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma sexta-feira reunidos em teu nome, Jesus, para aprendermos mais de ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga a compreensão, a revelação da tua palavra. Oh, aleluia. Arabassure de canto. Que o Senhor venha, meu Deus, sobre as mentes, os corações, vai repreendendo, Senhor, tudo que não presta do nosso meio. Queima, Jesus. E que o Senhor venha, oh, aleluia, atuar em nossa mente, em nosso coração, né? Que possamos cada dia mais estar conectados contigo, Pai. Que a nossa conexão com o Senhor seja algo explícito e seja algo, Senhor, notório, né? Para nós e para os demais. Então que o Senhor venha, meu Deus, essa noite nos abençoar, usa-me como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor entre aqui em cada lar representado, em cada vida, vai tocando, Senhor, cada vida, e que o Senhor venha, né? Aleluia, com cura, restauração, né? Bendito é teu nome, Jesus. Muito obrigada pela chance, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Sou grata ao Senhor por cada vida que aqui chega. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, hoje a mensagem que o Senhor me confiou a transmitir aos amados, primeiramente a mim e aos amados que por aqui chegam também, né? Uns vêm no mesmo dia, outros durante a semana. Eu sei que o foco e o principal motivo e objetivo, né? É de estarmos juntos e aprendermos juntos, né? Então, vou pedir aos queridos que abrem suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2, verso 5 em diante. Esther 2, 5 em diante. Vai dizer assim, amados: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Porque não tinha pai nem mãe, ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aleluia! Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Até aqui, amados. Eu confesso que quando o Espírito Santo me levou a essa palavra, eu estava um tanto quanto curiosa para saber o que falar para os amados nesse vídeo, né? Em espírito de oração, em jejum e tudo mais. E o Senhor, eu falei, Pai, é para falar sobre a Esther, né? Eu não me recordo se eu já fiz algum vídeo sobre Esther nesse canal, mas é uma das personagens que eu me inspiro muito. Eu acho a história de Esther uma história incrível, né? Ainda hoje nós temos várias Esther, né, em nosso meio, porque era uma menina simples, uma menina órfã, né, e que teve de fato uma mudança de vida extraordinária. Tudo isso conquistada com seu esforço também, porque a Esther, ela era aquela mulher que ela era linda, que ela era, né, reconhecida pelo fato de ser belíssima, mas também Esther, ela era
de um caráter singular, e também ela era uma jovem extraordinária, no sentido de que ela era corajosa, no sentido de que ela obedecia a seu tio, no sentido de que, de fato, ela mereceu viver. É esse o ponto que eu quero chegar. Ela, de fato, mereceu viver tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ela outrora. A Bíblia vai dizer, amados, que Mardoqueu era um desses exilados, né? Ou seja, foi levado cativo junto com os demais quando foi invadido Jerusalém, né, pelo rei Nabucodonosor. Então eu sempre falo isso aqui, que não importa a circunstância, se é o Senhor que age em nossas vidas, quando Ele quer, Ele muda a nossa história, né? Às vezes as pessoas olham pra gente por algum momento ou alguma fase difícil que a gente muitas vezes passa, quando na verdade o Senhor, irmãos, ele vira mesmo cativeiro de vidas, né? E da noite pro dia. A gente pode ver isso, por exemplo, na história de José, né? Lá no Egito, que dormiu, né, na prisão e acordou governador, né, assim. Então o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é o Deus de que realmente realiza e faz, e tudo está sobre o domínio dele, né, a terra, o céu e tudo, de fato. Então eu queria compartilhar com os amados, na verdade o nosso foco hoje não é tanto na Esté em si, que como eu disse, é uma mulher extraordinária, admirável, de verdade, uma história linda, né? Todos conhecem. E eu trouxe então o significado do nome delas, que eu não sei se todos sabem, né? Então eu gostaria de compartilhar essa curiosidade com alguns, se caso não souberem, tá bom? Então, logo quando criança, quando menina, o nome dela era Radassa. Radassa significa murta. Murta é uma plantinha, né? Uma mudinha, uma planta pequena, geralmente nascida ali no deserto. E aí o que ocorre é que ela tinha esse nome no momento de escassez, no momento ali de sofrimento, né? Que ela viveu com o seu tio, né? Porém, quando ela vai para o palácio e que de fato o rei se apaixona por ela e a escolhe como rainha da vida dele, o nome dela também muda. A gente sabe que existe de uma forma simbólica na Bíblia quando o Senhor muda o destino de alguém ou quando o Senhor realizava algo. Por exemplo, foi assim com Abraão, com Sara, né, com Jacó e com tantos outros que mudam o nome, às vezes letra, às vezes nome. E esse foi o caso de Esther. Anteriormente era Radassa, considerada uma muda, né, murta, uma muda, uma pequena planta, né? E quando de fato ela entra no palácio e que ela se torna rainha, o tio dela então declara para ela: olha, não revele de qual povo, né, você é, não revele, não fale. Já vai a primeira revelação da noite. Não fale mais que o necessário da sua vida, meus amados. Muitos estão perguntando, não é porque se interessam ou porque querem te ajudar. A maioria é só por conta de curiosidade e só para muitas vezes estiver se dando mal. Então, Mardoqueu, aquele cara que foi super importante na vida de Esther. Eu estava analisando sobre essa palavra e eu dizia que interessante que é a história de Esther, porque, como eu já disse, o que mais me chama atenção na história da rainha Esther é o fato de ela ser tão corajosa, é o fato dela ter obedecido de fato o tio dela, sabe? Porque outra, se pudesse, desculpa irmãos, mas se fosse numa criação, hoje em dia é muito difícil você ter uma criação bacana, onde você de fato obedece aos seus pais, ou é difícil a gente ver hoje em dia, né? Filhos que obedecem verdadeiramente aos seus pais. E nesse caso aqui, foi de outrora importância a obediência dela ao tio dela, porque isso resultou, isso resultou não só em bênçãos para a vida de Esther, mas resultou também para o povo judeu. O que é isso aqui? Eu começo a entender que muitas vezes o Senhor vai agir em mim, através de mim,
para me abençoar e para te abençoar, mas para que também possamos abençoar demais vidas, né? E foi assim com a rainha Esther. Só que Mardoqueu, ele é aquele cara super importante e que auxiliou totalmente essa menina a chegar onde ela deveria chegar. É claro, irmãos, que Mardoqueu com certeza ensinava Esther a orar, a jejuar, a ser firme, oh, aleluia, e a buscar ao Deus de Israel. Mardoqueu, ele era, oh, aleluia, um cara destemido, um cara admirável. Muito se fala em Esther, e como eu digo, é muito lindo. Mas hoje eu vim aqui falar de Mardoqueu. Mardoqueu, então, irmão, era aquele homem fiel, aquele homem destemido, aquele homem, oh, aleluia, que não se curvava facilmente diante de situação, circunstância e nem diante de homens, porque a Bíblia vai dizer que tinha um certo Amã que tinha tudo na vida dele. O cara tinha dinheiro, o cara era bem reconhecido pelo rei, o cara tinha várias honras, mas o fato de Mardoqueu não se curvar... O fato de Mardoqueu não se curvar diante dele, isso deixava ele furioso, né? E aí o que acontece, irmão? Isso aqui é bem interessante. Sabe por quê? Eu tava meditando a respeito e eu pensava o seguinte: caramba, às vezes as pessoas têm muito mais que a gente. Mas o fato de nós sermos quem somos e não aceitar determinadas coisas, isso incomoda profundamente as demais. Então, assim, muitas vezes você nem sabe o impacto que você causa nas pessoas. Isso pode ser positivo e negativo, é claro. No caso de Mardoqueu, toda vez que eu falo o nome dele, irmãos, vem o Mordecai também, né? Porque em hebraico é praticamente a mesma coisa. Enfim. No caso de Mardoqueu, irmãos, ele tinha essa coisa do permanecer firme, sabe? De Amã ali a todo tempo, quando passava, via todo mundo se curvava para querer honrar e adorar. Ele fala, opa, minha adoração é pro Senhor, né? Não vou me prostrar diante dele, né? Então ali eu acredito que a história de Esther, ela é tão linda, porque é uma história que de fato o Senhor não mudou só a vida de Esther. O Senhor mudou também a vida de Mardoqueu por ele ter sido fiel e por ele não ter se curvado diante dos homens. É por isso que lá em Atos, o apóstolo Pedro, eu já mencionei isso aqui, ele vai nos dizer que importa obedecer a Deus e não a homens. Eu não estou dizendo aqui que é para você desrespeitar os seus pais, a sua liderança ou nada disso. Eu tô dizendo aqui que dependendo da sua incumbência, dependendo daquilo que te for cobrado, você tem que analisar se de fato isso honra ao Senhor. Porque Amã... Jesus amado. Amã, ele queria status. Amã, ele queria honra. E Mardoqueu era aquele que dizia, não, comigo não, seu Amã. Porque a honra, aleluia, eu presto somente ao Senhor, o Deus, né? O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que me tirou lá de Babilônia e me trouxe aqui, vai nos dar vitória. Eu imagino, irmão, que Mardoqueu era aquele cara que dizia assim, pode tudinho aí se curvar. Se você quiser, você me mata, mas eu não me curvo diante de você. Você tá pensando o quê? Você vai querer o quê? Vai querer tomar o lugar de Deus na terra? Né? Tá querendo o quê? Tá querendo status? Tá querendo honra? Tá querendo o quê mesmo? Comigo não, bebê. Né? Eu acredito que Mardoqueu devia pensar assim quando via Amã. Por quê, irmãos? Existem pessoas que já estão tão acostumadas com bajulação. Não sei por quê, o Espírito Santo tá falando isso aqui. E eu vou falar o que o Senhor manda. As pessoas estão tão acostumadas em ser bajuladas que quando ela encontra pessoas simples, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, elas simplesmente não vão com a cara e começam a e começa a ter a síndrome de Amã, que é começar a detestar, que é começar a perseguir, que é começar a querer, né, matar os sonhos, que é começar a querer lutar contra. Mas Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte, não tem Amã
para desfazer os planos que eu tenho na vida de Mardoqueu e na vida de Esther. Então, queridos, eu aprendo, né, com a Bíblia, e a Bíblia é fantástica, é um livro precioso. Eu sempre agradeço a Deus, irmãos, enquanto estou em oração. Eu falo, Pai, que grandeza que é a tua palavra. Ai de nós se não tivéssemos a tua palavra, né? O teu amor, a tua graça, a tua luz. Então, queridos, e aí eu fiquei pensando, né? De fato, não é sobre circunstância, porque eles estavam, irmãos, ali no tanto que, como que eu posso dizer? Eles estavam num mau momento, né? De extrema pobreza, de extrema... Só que aí Deus já cria toda uma situação lá no palácio, né? Para tirar Vasti de cena, abre-se ali então uma espécie de concorrência entre as moças, que era para ver quem queria se tornar rainha, né? E nessa coisa toda, quando o rei, né, avista ali Esther, a Bíblia vai dizer que o rei se apaixona por Esther e ama Esther mais do que qualquer outras mulheres. E não era pouca mulher, o cara tinha muitas mulheres. Mas para a Bíblia dizer que ele a amou mais que todas, é que de fato ele deve ter amado, irmão. Então, assim, entenda que já foi algo que o próprio Deus criou, toda aquela situação. Existem algumas situações na nossa vida que a gente pensa que tudo é inimigo, né? Ah, mas que levante, que isso, que aquilo, que vento, meu Deus, que luta, que... E muitas vezes o próprio Deus cria situações para colocar de fato no caminho que Ele quer, né? Acho que é questão de maturidade espiritual também e de tentar compreender aquilo que de fato o Senhor quer para nós, né? Como propósito, porque enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me dizia, filha, os propósitos que eu tenho para aqueles que eu tenho chamado, muitas vezes não é só para a pessoa, vai envolver vidas, vai envolver nações, vai muito além daquilo que a pessoa pensa. Muitos de início acham que a história de Esther é só aquele conto de fadas onde uma menina pobre encontra um cara legal que se apaixona por ela, um cara rico e que perdura ali a felicidade. Mas a Bíblia vai dizer que na verdade a Esther, ela foi instrumento para quê mesmo? Para quebrar ali os protocolos do reino, ali da corte, e também para servir de instrumento para o povo do Senhor, para dar livramento ao povo do Senhor. Entenda isso aqui, que não é só questão de, nossa, era para Esther ser feliz, claro, uma menina que não teve amor de mãe, de pai, uma menina, né, que sofreu várias coisas, de repente ela encontra, né, um homem, né, porque era rei, enfim, ela encontra um homem bacana, que de fato a ama e que quer a fazer feliz. Se ela fosse outra, irmão, ela poderia dizer o seguinte, agora eu tô numa boa, não tô nem aí. Só que daqui vale lembrar algo além, que é de fato a criação, né? Então foi a criação, tá entendendo o que eu tô tentando dizer e explicar para os amados? Que foi a criação que Mardoqueu deu a Radassa, na época ali, né? Que ela ia crescendo, né? E a Bíblia vai dizer que ela obedecia a Mardoqueu. Então Mardoqueu dizia para ela, olha, não vai dizer da sua linhagem, não vai dizer de que povo você é, não fala teu nome verdadeiro, não vai falar nada. Espera o momento, né? E isso é muito lindo, por quê? Porque Mardoqueu, na verdade, ele auxiliou Esther em tudo. E com todas as orientações e estratégias, porque para mim ele é super estrategista também, é claro que já era plano de Deus, mas ele conseguiu ali orientar a sobrinha dele de uma tal maneira que ela se deu super bem, né, naquilo tudo. E que lindo que é isso aqui, né? Então, vamos dizer assim que hoje não é sobre só a protagonista Esther, que eu imagino que era a coisa mais linda e formosa na Terra, né? E que é uma história fantástica, como eu já disse para você. Hoje também nós vamos falar não só da protagonista, mas também do coadjuvante.
O que é o coadjuvante? É Mardoqueu, irmão. Era quando Mardoqueu auxiliava, era quando Mardoqueu levantava, era quando Mardoqueu orientava, era quando Mardoqueu dizia: olha, o seu objetivo para você estar aí é bem maior do que você imagina. Não é só sobre você se casar. É tanto que em um desses momentos ele manda um recado para ela e ele diz bem assim: olha, Esté, o Senhor te colocou aí com um propósito. E se você não fizer, ele vai te tirar e vai levantar outra pessoa para fazer no teu lugar. Ela aqui, acordou para a vida e fez o quê? Foi jejuar durante 3 dias. Ela e suas servas. E pediu a Mardoqueu também que falasse para os judeus. Ou seja, a preparação antes de ir ter com o rei, ela se preparou. Né? Meu Deus. Isso aqui é fantástico. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, Esté, além de ser muito obediente, ela também compreendia. Ela, então, agora compreendia o porquê dela estar na posição. O porquê que o Senhor queria ela naquela posição. Porque eu imagino que não foi Esté que pediu. E isso é muito legal. Porque os escolhidos, irmãos, o que a gente tem notado na Bíblia, né? Que os escolhidos não são eles que dizem: eu quero isso. Não. O plano é do Senhor. Hoje eu já amanheci lendo a Bíblia e caiu justamente naquela Provérbios, né? Não vou lembrar o capítulo agora, mas que diz, né, que o coração do homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor, e é assim mesmo, né? Então, quem sabe, Esther ali, ela não sabia o desenrolar da história. Você acha que ela caiu lá no palácio e ela já sabia que ela ia virar rainha? Claro que não, né? Mas eu acredito que foi algo assim tão sensacional dela viver também, porque a Bíblia vai dizer que ela era simples, que ela era uma moça de caráter, que ela era diferente, sabe? E tudo que é diferente, tudo que é original, chama atenção por si só. E eu acredito que um dos fatos do rei também ter olhado para Esther conta muito com isso também, pelo fato dela ser diferente, né? Porque o mundo tá cheio de cópias, não é? E cópias não é legal, vamos combinar. Então, hoje eu trouxe, irmãos, queria dividir isso com vocês, né? Sobre a história de Radassa, que era uma murta-flor, e que vira Esté, que o significado do nome então agora é estrela, que era isso que ela era, né? E significa que é um caráter positivo e especial. Então, um nome que combinava muito com a rainha Esther, né? Só que ela também passou por maus bocados. Tanto é que esse tal Amã queria competir com Mardoqueu, mesmo estando acima de Mardoqueu, mas se deu mal, porque a forca que Amã fez para Mardoqueu, a Bíblia vai dizer que ele mesmo caiu nela. E as consequências também foi transferida para a família dele. Então, cuidado com a malícia, cuidado com a maldade, né? Cuidado com a maldade que você deseja, que você pratica contra a vida das pessoas. Porque se isso pode te fazer muitos danos e mal, mas também pode chegar até a tua família, por exemplo. Até aqueles que são mais próximos a você, de fato, né? E que participam, muitas vezes, do seu erro, né? Então, tem que vigiar muito nesse sentido, queridos. Então, Radassa, né, se transforma em Esther no palácio, agora estrela. E Radassa, ela servia de referência e ela servia de uma mulher influente, né? É tanto que a preocupação lá do povo na época da Vasti era justamente essa, né? De qual que era a influência que a Vasti teria ali em torno de outras mulheres, em torno de outros casamentos, para não trazer vergonha para os seus maridos e tudo mais. Então Esther agora, ela se transformou numa mulher influente, numa mulher que de fato era uma referência para outras mulheres. Muito bacana isso aqui, né? E
Aleluia. Isso para o povo nobre, para aqueles que participavam, mas também para todos da província, principalmente depois que o povo de Deus obteve vitória, no sentido de que foi feita várias cartas enviadas, eles venceram o inimigo e eles foram livres, né, pelo rei. Então, o que nos leva, né, a pensar sempre não só em nós, mas também no conjunto, ou no objetivo maior, ou no objetivo em comum que temos, né? Eu costumo dizer que eu não penso só em mim. Pessoas que pensam só em si são egoístas, muitas vezes avarentas. E pessoas avarentas, né? A Bíblia diz que é pecado, né? Então, devemos ter cuidado com aquilo que nós desejamos e com aquilo que deixamos, né, influenciar a nós e aos outros. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes existem situações, irmãos, que por conta de você falar ou por conta de você expor uma ideia ou falar algo em um mau momento, você pode influenciar demais pessoas à sua volta. Nem sempre as pessoas, né, vão ter uma visão de dizer, não, isso aí não tá certo, né? Eu, por exemplo, eu não vou nessa questão de homem ou mulher. Eu vou no que a Bíblia diz e eu vou muito também na questão da justiça, né? Então, isso é justo? Ah, mas estão falando isso e isso de fulano. Isso é justo? Isso é certo? Isso é a verdade? É isso que a gente tem que ver. Não é, porque fulano falou. Quem é fulano na fila do pão? Desculpa. Sabe assim? Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido, né? De sempre colocar acima de tudo a verdade e também procurar andar em justiça, sermos justos, né? Procurar, né, ampliar a nossa visão espiritual. O Senhor, Ele quer abrir a nossa visão espiritual, né? E trazer maturidade espiritual. É isso que o Espírito Santo traz nessa noite. Eu quero me revelar ao meu povo. Em quê? Em entendimento, em maturidade espiritual. Tá bom? E aqui então, nós vemos que a Esté seria então um combo completo, né? Eu coloquei dessa forma, um combo completo. Porque ela era linda, ela era inteligente, ela era corajosa, né? Ela tinha uma beleza espetacular, mas principalmente, digamos assim, o objetivo final, que era o quê, irmão? Proteger e livrar o seu povo. Então, assim, que possamos focar sempre no objetivo maior. Espero que os amados entendam isso que eu tô querendo transmitir, que é o quê? O Senhor tem planos para minha vida. E o Senhor também tem planos para a tua vida. Todavia, o que irá prevalecer são os propósitos do Senhor para a nossa vida. O objetivo em comum daquilo que o Senhor tem e quer para nós. Mas também para o seu povo. Né? Então, que possamos cada dia mais, né, buscar atingir esse senso comum, esse objetivo mesmo final, né, do povo de Deus nessa terra, né? E eu confesso que eu fiquei, Senhor, como é que eu vou falar de Mardoqueu, né? Que é fácil falar de Esté, irmãos, das qualidades e tudo mais, da história que foi, né? Mas Mardoqueu, ele foi sensacional, né? Aqui pra nós. Ele foi sensacional. Como pai, como tio, ele ensinou. Ele soube valorizar, isso aqui é muito bom. Ele soube valorizar Hadassah. No momento que ela era a órfã, no momento que ninguém a enxergava, no momento que ninguém dava nada por ela, ele soube valorizar. E ele soube ter esse discernimento e entender que o Senhor a usaria para modificar a vida deles. Porque Hadassah vira rainha Esté, Mardoqueu, depois que dá cabo de Amã, a forca que ele mesmo preparou, vai virar um grande ministro da corte, ou seja, vira nobre. Aleluia! Glória a Deus! E o povo de Deus, livre.
para comemorar o Purim. Tá entendendo isso aqui? O Senhor, quando quer dar vitória, Ele mesmo vai planejando tudinho, desde o início, irmãos. É por isso que a gente não tem que estar preocupado em como que eu posso dizer? É porque assim, existem coisas que a gente não entende, não compreende, e muitas vezes a gente fica meio que naquela, não é assim? A gente não tem que se preocupar. Na verdade, o nosso papel é confiar, é acreditar que já deu tudo certo, né? Se está na direção do Pai, né? Porque se você está na direção de Deus, se você manter sua obediência, e se você, né, continuar fazendo aquilo que Ele falou para você fazer, irmão, você tem que ficar na direção do Pai. Se o Senhor falar à esquerda, é esquerda. Se o Senhor falar à direita, é direita. Por que tem muita gente que sofre? E eu comecei a entender isso de um tempo pra cá, tá? Porque muitas vezes vai lutar, vai vir aquela coisa do eu não quero mais. Ou não é por aqui que eu quero, Senhor. E simplesmente você vai ouvir, né? Mas eu quero dessa forma, né? Esse é o caminho. Então, se o Senhor está mostrando o caminho, você tem que ir pelo caminho que o Senhor te mostra, pelo caminho que o Senhor te ordena, né? E é muito legal essa questão da obediência, né, da Esther com o seu tio, porque também simboliza a nossa obediência a Deus. Irmão, se Esther não tivesse desde o início obedecido, né, ao seu tio, seguido ali as ordens, seguido as orientações, eu acredito que nada disso se dava. Teria posto grande parte ali das coisas a perderem, né? Porque a partir do momento que eles descobrissem que ela era ali judia, né? Então, é a importância da obediência, irmãos. Eu sei que muitas vezes não vai ser fácil, porque obedecer a Deus é negar-se a si mesmo muitas vezes. É renunciar muitas coisas, muitas vezes, né? E fácil não é, mas também não é difícil, porque se você está com Deus, Ele mesmo tira todo jugo, Ele mesmo tira toda dificuldade, porque Ele é o grande eu sou, né? Assim? Então, se você entrega nas mãos do Senhor, tudo fica mais leve, irmãos, quando nós temos a Jesus. Jesus, Ele é tudo, né? Então, que possamos estar com esse Deus constantemente e que possamos obedecê-lo e que possamos também ser corajosas, se inspirar nessas pessoas, né? Que exemplo! Esther, espetacular. Mardoqueu, né? Um homem destemido, um homem corajoso também. Um homem que auxiliou ela desde o início. E que mereceu também o fim que teve, o anel de honra, ser ministro na corte, ser importante. Não que ele fizesse questão, mas eu volto a dizer, não é que faz questão ou porque quer, é porque o próprio Deus quis assim, né? Então existem coisas que vai acontecer em nossas vidas, que é o próprio Deus que planejou, e o próprio Deus, às vezes você vai virar e vai dizer assim, mas eu nem queria isso mais. Mas aí Deus chega e fala, mas eu quero por você. E aí? Então aceita, né? Então é isso, queridos. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Que possamos seguir esses exemplos, né? Da Bíblia, de fato. E que Deus venha operar em nossas vidas. Que o Senhor, né, levante homens e mulheres cada vez mais aí, como Esther, como Mardoqueu, né, e menos amando a nossa vida, pelo amor de Deus, né, não? Mas possamos sempre andar com o nosso Senhor Jesus, né, firmes e fortes aí na rocha eterna que é Cristo, tá bom? Um grande beijo pra você, que Deus abençoe sua vida, sua casa constantemente, e até a próxima sexta, se Deus quiser. Beijo grande, Deus abençoe a todos, um excelente fim de semana, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.